Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí o corte do Charla Podcast, né? Crédito vai estar na descrição. E o papo foi muito interessante. O Betão trouxe uma curiosidade ali que acho que vocês vão concordar em muito, que um feito que o Felipe Luiz pode cometer no Flamengo esse ano, que é para entrar para a história. É para entrar para a história. Entendeu? É uma coisa muito interessante, vou deixar aí para vocês verem, tá? Mas como eu disse, os créditos vai estar na descrição. Conto com esse likezinho aí de vocês, não custa nada, vai me ajudar muito aqui. Verifica se você está inscrito no canal e vambora lá pro vídeo, que aqui é sem enrolação. Cara, assim, é um absurdo cobrar o Flamengo do Felipe Luiz por algo a mais que ele possa entregar, ao meu ver, nesse momento, tá? Pode ser que daqui a pouco seja interessante cobrar. Cara, o cara tem uma derrota, o time ganhou um jogo, na minha visão. Primeiro jogo do Vitória em casa, não dá pra tirar de contexto as coisas. O Flamengo é muito melhor que Vitória? É muito melhor que Vitória. Agora, o primeiro jogo do Vitória em casa, o Carpini armou uma estratégia de se proteger o máximo que conseguisse até o Flamengo ir cansando e depois tentar soltar o time, claramente. E vamos pegar o histórico. Pô, estreou no no Brasileiro contra o Internacional, que é um dos melhores times do campeonato. Jogou também. melhor, não? Jogou melhor. Detalhe. Depois enfrentou o Deportivo Táchira numa partida que... Quanto tempo o Flamengo não ganhava em estreia? 3 anos. 3 anos que o Flamengo não ganhava em estreia de Libertadores. Não, 3 anos. E aí pegou um time ruim. Não ganhava fora, na Libertadores. Fora. Estreia desde 2020. Estreia Então. desde 2020. 5 anos sem ganhar na estreia. Então, o cara tá tendo Não, e o cara tem uma derrota. E outra coisa que eu vou falar pra essa galera que pensa assim... O Flamengo é o gigante, é o Flamengo, é o melhor elenco do Brasil. Agora, o Flamengo não vai ser campeão invicto do Brasileirão, não. Nem é o Frotas, o Flamengo vai Não, os perder adversários jogos, melhoraram. É. Não pioraram de um ano pro outro. Não Eles melhoraram. existe campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Tu não vai pegar o Flamengo Vitória no perder Barradão jogo. e vai chegar lá 5-0, pô, atropelar. Cara, assim, o Flamengo, primeiro, diferente dos outros anos, isso é importante a gente analisar, tá conseguindo fazer um planejamento e cumprir metas que foram ditas lá na pré-temporada pelo Felipe, pelo Departamento de Futebol, que iria ser feito, então cumprindo, ganhou o estadual rodando o elenco. Dessa vez, o estadual acabou antes da Libertadores do Brasileiro, isso é bom, não se misturou. Mas o Flamengo ganhou o estadual rodando esse elenco, o Felipe girando o grupo, botando jogadores, testando posições e ganhou o Carioca. Pegando os clássicos, foram 8 clássicos. Cara, ontem ele fez substituições, ele ganhou o jogo nas substituições que fez, cara. O Felipe tá fazendo... O Luiz Araújo Cruz e o Bruno Henrique faz o gol. A força do trabalho do Felipe, pra mim, é muito no que foi a fraqueza do Tite. Não saber lidar com um elenco enorme que o Flamengo deu pra ele. É o mesmo Elenco enorme e de jogadores... com qualidade. Jogadores de qualidade e com personalidade. Querem jogar, então. O Felipe tem tranquilidade e serenidade de girar esse grupo, tá girando esse grupo. Ontem tinha o Bruno Henrique, não é reserva, ele tava sendo... pela volta de Táchira, por tudo isso, tava ali para dar aquele controle de carga, entrou e decidiu. O Arrascaeta, ele tem que ser... O Felipe falou na coletiva, a gente vem numa recuperação difícil do Arrascaeta. Quando ele vai para a seleção, você perde esse contato. E aí o que acontece lá, quando o cara volta, é quase que um recomeço. Então, assim, o jogador não tá aquela sequência na mão do clube. Ele preparado é para fazer o que ele fez. Jogo apertado como é o jogo do Vitória, um cara como o Arrascaeta, bem fisicamente, faz o que ele fez. Ele precisa estar bem fisicamente pra fazer a magia que o André fala. E o Felipe Luiz que proporciona, ele tá pronto pra fazer essa magia, né? Ele tá lá pra isso também. Porque o time armou jogadas. Mas no caso do Arrasca, ali é uma jogada dele. Não, uma jogada dele, mas Ele então... rouba Mas quem jogadores. proporciona o ambiente pra isso acontecer é o Felipe Luiz. Não, mas então... Eu não vou nem me apegar... Não, porque ele faz o pé de pressão. Pô. E é o Felipe que bota lá em cima pro time fazer Beleza. isso. Não, mas a jogar... sai o gol E ele está Arrasca tranquilo. nem de fazer isso. Ele não tá Exata- livre. E ele está fazer tranquilo pra fazer aquilo, também faz parte da Eu não tática vou- que o Felipe Luiz montou. Mais né? ou menos, eu acho aí mais Eu jogada não vou nem dele. me apegar... Não vou nem me Mas apegar... acho o Felipe importante no jogo. É isso que eu tô falando. O time do Felipe é extremamente organizado. Você tem o melhor elenco do caralho, país. pô. Aí. Ele consegue usar esse elenco, como disse o Betão, da melhor forma possível e alterna. É bom a gente lembrar pro torcedor que critica e tudo mais, que é o seguinte, o Felipe não tem o centroavante que ele teria pra temporada. Ele não joga... Ele foi campeão sem jogar com o Pedro. E inicia o ano sem jogar com o Pedro. E ele distribui os gols, como eu acabei de falar aqui do Botafogo do Igor Jesus. E aí já tem gente... o Juninho... Cara, o Juninho, ele fez o gol do título carioca já.
Assim, Fez acabou de chegar. Gol da vitória fora de casa, Libertadores. E tem feito bons jogos, tem tido azar. Ele bota uma bola na trave contra o Inter, bota uma bola na trave contra o Vitória. A bola vai entrar. Ele é um bom jogador. Um jogador ali, ó, que junto do Boto Não e o é o Felipe. Pedro. Só que é Não um é o jogador que, se Pedro. fizesse todos esses gols, seria num patamar muito maior do que Não ele é o Pedro, Não vai mas ser ele esse é patamar. o jogador que, pra engrenagem que o Felipe montou, tá funcionando. O Bruno Henrique tem entregue gols. Enfim, os jogadores do Flamengo têm feito gols, assim, sem o Pedro. O Pedro não tá ali. Então, assim, é um time muito promissor, é um time que vai lutar por todos os títulos da temporada, extremamente organizado. O Felipe tá a 2 jogos de bater a invencibilidade do fantasma Jorge Jesus, né? Foram 28 jogos só uma invictos, coisa, Felipe deixe, tá pelo amor de 27. Deus, Felipe Luiz conclua o trabalho, cara. Não, isso aí eu deve ser. não- assim. Porque não se sei. entrar Há em quanto tempo que o empate, Flamengo não se tem entrar em um crise, técnico que empate termina contra o o trabalho? Vitória, Eu acho que nem muito chega nesse pequeno aqui ponto de... reclama também. Também não é? calma, né? É, acho que nem Vamos chega lá. nesse ponto de... Vamos lá. É uma galera louca, né? Não Daqui a chega ao pouco- ponto de pressionar daqui a o pouco, Felipe. daqui a pouco a gente tá Ao achando contrário. que Crise na ele tá Gávea. vivendo a pressão que o Carille tá sofrendo Porque, vários. mano, são uns loucão, né? Uns doidão. E se você... não são os doidão só, não. Não, acho que não são, Mas na cara. arquibancada Não são os existe. doidão só. Na arquibancada não existe. Arquibancada, a realidade da arquibancada é o É time sendo... Felipe, Não, a realidade da arquibancada é o Flamengo sendo aplaudido depois do empate em casa contra o Arquibancada Inter. É isso. O que eu não vou me apegar, na hora de falar sobre o Felipe, não vou me apegar aos excelentes números, porque esses excelentes números poderiam ser mentirosos. Sim. Mas não são. É, não são. Não são. E como com o Tite, por exemplo, é um time que não tomava gol. Mas que claramente tinha um problema de, ó... Porra, o time não tá engrenando. a gente via, O time não tá engrenando, o time não tá engrenando. E Esse time cria eu acho chance, que, por exemplo, seria assim, um crime você colocar na conta do Felipe tanto um suposto empate ontem contra o Vitória, como foi o empate contra o Inter, se você consegue enumerar as chances de gol perdidas. Então, assim, não tem como você culpar o treinador se você coloca como falha crônica do time o maior problema do Flamengo hoje. Conclusão. Então, assim, os jogadores estão chegando em condições de finalizar. Sim, criando. E o grande problema hoje do Flamengo, pro Flamengo poder ter vitórias condizentes com o seu desempenho, porque, por exemplo, várias vitórias do Flamengo durante todo o ano, o Flamengo não por exemplo, 1-0 contra o Vasco no Newton Santos, semifinal. É um placar mentiroso. O Flamengo, o Luiz Araújo perde um gol na marca do pênalti. O Flamengo perde vários gols, embora... As finais. As finais. O Fluminense. O segundo jogo Principalmente o segundo 0x0. jogo. O segundo jogo 0x0 é um placar muito mentiroso. Além dos dois anulados. Agora, O jogo do algo, Maracanã também. agora, é algo que o Flamengo tem que corrigir e acho que isso não é Mas ano questão passado do não aconteceu. técnico. Mas eu acho que isso é mais a ver com o decorrer da temporada. Lembra com o Tite? No início também, pelo Vitória de Maga, depois Cebolinha e Luiz Araújo. Então, eu acho que passa Cara, por... gol pra Eu caralho. acho que passa Com pênalti de uns 60 mais do gols. que pelo Juninho, porque eu acho que o Juninho ainda tá acho ganhando que- ritmo. acho que um passa bala pelos e pontos. muda isso. Passa pelos pontos. É Michael, Cebolinha... O Michel não espera o gol, não, mas o Luiz Araújo. O Cebolinha e o Luiz. Aí eu acho. No segundo tempo, teve uma mudança. Primeiro segundo tempo, o Flamengo criou No pra Cebolinha- caramba. E o que aconteceu no No segundo tempo, o Flamengo começou a errar mais. mais passe. Passe, que ele tava com 90% de Não dá- acerto. No segundo tempo, ele começou a errar. Mas esse erro trouxe um Vitória mais cedo pra cima, que Vitória botou mais bola na área. Teve a bola do jogo. Conseguiu, mas depois de empatar. Empata e depois tem a bola do Antes de jogo. empatar. Que é, eles empatam, o Flamengo melhora, faz o gol e aí eles empatam. E num time que você não tem o Pedro, você precisa Só que o de Flamengo gol de voltou ponta. a controlar o jogo. Você precisa de gol de ponta. O Luiz Araújo, ano passado, por exemplo, ele faz golaço contra o São Paulo, faz gol contra Mas são poucos. Não são poucos. Não, ano passado foi bom, Não são poucos. Não. são O poucos. trio tinha 60 gols. Quando machucou os três. O trio, né? O Pedro tinha 25. Mas o Luiz Araújo você tinha ali não são uns poucos. 8, Pra ponta não são poucos gols. Então, assim, você tem o Luiz com participação mais efetiva. Você tem o Cebolinha, por exemplo, que já tinha feito gols no início da passagem do Tite. No início do ano, até se lesionar, fez gol contra o O Vasco. Cebolinha é a reserva do Bruno Henrique. Pegou contra o Vasco. Que tá mais aquecido. Exatamente. no ano. Então, assim- O Bruno Henrique tá mais esse. O Bruno Henrique nesse Então, ano é o melhor sete jogador. Eu gols ano concordo passado, plenamente com a O análise Araújo. do... 7 gols. É meio que redundante 7 falar gols isso. no mas- ano. 7 gols no ano. É, Luiz Araújo? 7 gols no porra. É, mas a maioria no brasileiro. cara. Mas a maioria no brasileiro, esses gols aí. Não, tem gol no Brasil, tem gol no Libertadores. Também. Tem gol, se não me engano, no eu acho Bolívar. pouco sem o Pedro. Não, mas beleza, mas é um ponto. Que é essa parada que tá rolando. Sim, Mas, por exemplo, ele 4 tem... no Brasileirão, 1 na Copa Brasil, 1 no 4, Carioca é pouco. e 1 na Libertadores. Pouco. Mas Eu acho o Luiz Araújo, eu acho pouco.
Acho pouco pra um ponta, mas vários pontos. Me dá um ponto que faz mais do que gol aí. É o Bruno Henrique. Eu tenho um Não, também aqui. Eu não, tenho um pô, também. Eu Bruno tenho Henrique também. é ponta, gente. Tem o Chuta aí, Ares. Rony. Há quanto tempo ele não é O ponta? Rony, o... Então, Ares, O Ares já, agora. Nem o Rony. O Rony seria não, O Rony seria injusto. No 23 não era. O Rony seria injusto. Goleador? Não, mas mais 7 gols, 10 gols. Ele fez Não, 10 goleador, gols e 3 goleador. assistências. No primeiro semestre ele não tinha feito nem 2 gols. E, Betão, Dois, o Rony não, seria era- até era, injusto. era o segundo artilheiro depois do Cano, era o zagueiro, pô. No primeiro semestre. Depois ele Não, bateu depois ele chateado. fez, O Ares, Eu reclamava aqui, eu falava, o Ares pô, ele tem uma participação em gol e com gols bizarra dos 3 últimos anos. Assim, faz mais. Eu acho pouco. Eu mais 10 acho. gols todo ano. O Luiz Araújo é uma parada que eu divirjo de muitos elogios. Eu acho que é um jogador que pode entregar mais. Sempre achei isso. Pô, eu acho, importantíssimo, gente. eu acho hoje um jogador que pra mim é ele pode reserva. entregar Mas eu mais, acho né? 7 pra um ponta bom. Eu acho 7 pra um ponta bom. Só levantei a mão do Ares. 7 gols e 5 assistências, 10 assistências. Lógico que ele pode entregar mais. Lógico que ele pode, mas eu acho ele Ele é bom o menor dos jogador. problemas. Não, é, do menor jogador. O que eu falo? Eu acho um jogador de elenco. Não vai ser titular do vai ser, Flamengo. jogador vai ser titular. Não vai acho ser não. titular? Não, acho que não. Ele vai ser titular. Não. Com todo mundo à disposição, é o Pedro, aí na esquerda Pra mim é o vai Bruno ser. Henrique, Vai ser o Bruno titular. Henrique e na direita é o Gerson, né? Que não é o ponto. É isso. Esse é o time. Esse é o time. Ele é E aí, reserva. a Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, e aí vamos ver quem vai chegar, mas é isso. Luiz Araújo, Plata Esses e caras são primeiras opções. Michael são reservas. Sim. E Cebolinha. Cebolinha, Michael e Cebolinha, Plata, Michael e Luiz Araújo são reservas. Nesse time ideal que Estão ele tá lembrando falando. os números do Luiz Henrique aqui, que eu vou puxar pra você, do ano passado. O Luiz Henrique E é o números melhor- e também foi- não são não, e o bons. Luiz Henrique, 12 gols, 5 assistências. era Melhor jogador do ano. O Luiz Mas é Henrique a era carreira questionado. dele. Que Desde a formação de Xerém, ele é o cara a fazer gol. Ele era questionado no início do Botafogo. Melhor que ele, sim. ele Aí deu no, uma... no meio Melhor do jogador ano, da temporada. foi. Melhor Rei da América. Então, 12 gols. Então, assim, o Luiz Araújo é um cara importantíssimo. Acho que se... Pra mim é reserva. Não, do time titular é reserva, porque Não, o Gerson pela direita, né? Não, tudo bem. Mas é o pai do reserva. Bata do reserva. bom reserva. Você não fala tanto do elenco do Flamengo? E outra coisa, Sim, na é mão um do bom Felipe, reserva. cara, na mão do Felipe, vai jogar de titular muito, mas muito. Pô, o Flamengo tem vai girar- Copa do vai, Brasil. vai girar o time, Cadê? Não vai jogar. Esquece. Vai ver, Flamengo, não, fala no Felipe banco. vai Copa do botar Brasil, os Copa do Brasil. 11, todo jogo. Esquece Não tem isso. técnico que faz isso hoje. Esquece. Não existe. Felipe Copa é do técnico Brasil. europeu, gente. Felipe é técnico europeu. Gente, foi titular da estreia da Libertadores. Pô. Fez forte. Que ainda não treinou na Mas Europa, o mas. Felipe é, pô. O Felipe é, pô. Jogador europeu. A né? Mas o formação Felipe dele é, pô. Não, o A Felipe formação é. dele era... Cara, Você vê o time tinha claramente, gente tipo- desesperada pro Felipe Luiz ir pra seleção brasileira, o caralho. Não, mas enfim, gostou não é. Eu acho que a formação dele é essa. Seleção, eu nem queria porque eu quero o bem dele. E outra Jogou a coisa, o Felipe... Eu ele acho tem- cedo pra O Felipe, ele tem Ele ia condição... fuder a carreira dele. Não, O deixa ele no Felipe, Flamengo. o Felipe tem condição de fazer algo assim que acho que nunca foi feito na história. Se ele tá dirigindo um time que é favorito ao brasileiro. Favorito, né? Sim. Favorito. Vai brigar pelo título. E na Libertadores também. Ele vai, das duas. tá entre os favoritos. Ele é o Copa do melhor Brasil, Ele é o tá melhor vendo? elenco do Ele Brasil. pode O não melhor elenco do Brasil é ganhar. o favorito. Ele pode não ganhar. Isso aí é do jogo. Mas é né? favorito. Mas ele tá ali, o Abel dirige em times que estão pra brigar pelo Sendo que título. o Flamengo hoje tá... Tá jogando melhor, exatamente. É. Aí tá jogando melhor do que o Palmeiras. Se ele ganhe. Mano, eu falei aqui antes que só o Renato Gaúcho é campeão jogando e como técnico. Ele pode ser, das 3 principais competições em um ano de carreira, campeão jogador e técnico. Ele já é da Copa do Brasil. Se ele ganhar o Brasileiro, ou a Libertadores, ou os dois juntos, que seria surreal, o cara em um ano de carreira, o cara se torna campeão jogando e dirigindo os 3 principais títulos do país. É uma ascensão tipo Xabi Alonso. Mano, O Braulio Gomes, vocês são um absurdo. malucos. O Plata é titular, meu Deus do céu. Até Vai os barrar o flamenguistas Gerson? falando M. Vai barrar É o quem Gerson? sai. Cara, não dá pra todo mundo ser titular, Gente, não, mano. é um ataque Se com vai 3. ser titular, Luiz Araújo, Não. Plata, Não. Gerson, Bruno Henrique, como é que faz? O meio-campo você vai o mexer Juninho também. aí joga Não, todo mundo. O ataque são 3. O Bruno Henrique, eu acho que tá credenciado a ser titular. Sim. O Pedro Mas vai ter, voltando, vai ter é o jogo, Pedro. vai ter Não, jogo que o Gerson vai ser segundo volante. Final da Libertadores. Final da Todo mundo Libertadores. disponível. Quem tá um pouquinho abaixo hoje é o De La Cruz. Se o Pedro voltar normal, é o Pedro e é o Gerson. É o Gerson. Então, Então, esses Gerson na caras do são De La bons. Cruz, não? Não, hoje não. O jogador que joga pior desses todos hoje é o De La E Cruz. o Felipe, mas o Felipe não tá incomodado com o De La Cruz. Não, vai o melhorar. Tirou ele ontem de O novo. filho, mas não, não vai não, tirar mas, ele do- não, pra- mas pra tirou, botar tirou, o Gerson. tirou, mas fisicamente. Ele pode cair pro Jorginho. Aí ele vai cair, eu acho. Não Acho sei. muito melhor Não, que ele. Aí, esse o De La Cruz, o De La Cruz é Avançou hoje mais um pouco. Avançou É, a vida. o De La Cruz é alguém que eu já venho falando sobre como ele tem que
por exemplo, não pode ser um mero circulador de bola no meio campo do Flamengo. Mas tem um detalhe, eu concordo com tudo, já critiquei. Mas, por aqui. exemplo, você viu a Só coletiva que do Felipe ontem? No Flamengo, o De La Cruz não é o que ele era. No River, ele era um ponta. Né? Não, beleza, Então, assim, no Flamengo ele tá virou o articulador. Não, mas o que eu... por dentro, marcando, o que não entra na minha cabeça... E ele pode ser melhor ainda. O que não entra na minha cabeça é que o Pulgar seja o jogador mais assertivo no meio de campo do que ele. Eu entendo. Mas o Pulgar tá jogando mais que ele. Tá jogando mais que ele. Então, não, acho que o Pulgar é mais confortável na posição do que ele, né? É mais confortável. Por exemplo, o Felipe, ele falou ontem na coletiva sobre como ele quer fazer dessa dupla de volante. Exatamente. Tá formando ele uma tá dupla. Forçando o De La Cruz a ser o segundo volante pra ser a dupla perfeita. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Concordo plenamente com o Beto, entendeu? O Felipe Luiz pode realmente fazer um feito histórico no Flamengo. Ele já ganhou o título da Copa do Brasil no ano passado, né? Tem pouco menos de 6 meses, bem menos, eu acho. Ele não precisa pegar a tríplice esse ano para fazer esse feito. Ele só precisa ganhar o Brasileiro e a Libertadores, que ele já ganhou os 3 títulos principais que ele já ganhou como jogador e pode ganhar como técnico. Isso realmente é um feito muito marcante, cara. Muito marcante, tá mais para um clube, entendeu? Ele que é sangue rubro-negro, eu não esqueço daquela cena que ele não pisou no escudo do Flamengo. Aquilo ali para mim, escreve nos comentários se vocês lembram disso. Aquilo ali ficou na minha cabeça até hoje. O cara é muito rubro-negro. E vamos torcer, né? Vamos torcer. Bom, os créditos vai estar na descrição, tá? Do Charla Podcast, se vocês quiserem acompanhar lá o vídeo original e o canal. Verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, dar essa força, não custa nada. Isso aqui dá um trabalhinho para fazer, mas eu faço com o maior amor e carinho para vocês, valeu? E é isso, eu vou nessa. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!